Olá, eu sou a Thaís Coelho, sou advogada, mediadora de conflitos, apressada e alguém que está com a identidade em construção. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao oitavo episódio do Apressa-te a Viver Bem, um projeto que tem como objetivo direcionar as nossas energias para aquilo que realmente vale a nossa pressa. Construir uma vida valiosa onde cada dia é uma existência completa. E enquanto eu falo com vocês, eu me recupero de uma cirurgia. Eu acabei de retirar o siso, o famoso dente do juízo, então eu posso dizer agora que eu perdi totalmente o juízo, porque eu tirei os meus 4 sisos, e o que é um grande perigo, considerando que eu sou apenas uma adolescente de 27 anos. Uma mulher de quase 30 anos que ainda se sente uma adolescente. Acho que esse é um sentimento que perpassa por várias de nós, não é mesmo? Eu acho incrível como a nossa geração tem sofrido com essa dificuldade de se sentir adulto, não é mesmo? Quantas meninas vivem o mesmo sentimento que eu, que nós já não corremos mais o perigo de ficar grávida na adolescência, ao passo que nós ainda temos medo de ficar grávida na adolescência, porque a gente não se sente totalmente adulto. Nossa identidade ainda está sendo construída. E colocar alguém no mundo é uma baita responsabilidade, então exige muito de nós. E se cumpre mencionar até uma curiosidade aleatória sobre a minha chegada no mundo, é que até mesmo quando eu era criança, eu já sabia o horário exato que eu tinha nascido. Geralmente as pessoas se ligam nisso quando são adultas e querem fazer o seu mapa astral, mas eu já sabia, sempre soube do horário que eu nasci, porque coincidentemente eu nasci no dia 18/7, às 18h07. E eu sempre achei o máximo olhar para minha certidão de nascimento e ver a coincidência numérica da minha chegada no mundo. E sempre que a gente fala de certidão de nascimento, eu não sei pra vocês, mas sempre me vem aquela música, aquela propaganda que ficou bem famosa, que cantava: "Eu tenho um nome e quem não tem? Sem documentos eu não sou ninguém". Bom, Maria e João estimularam uma nação inteira a buscar o registro civil, o que foi muito importante para a época e permanece sendo muito importante, porque a certidão de nascimento é um documento fundamental e que comprova a existência de uma pessoa dentro da sociedade, sendo um primeiro passo, inclusive, para o exercício da cidadania. Então, toda certidão de nascimento, ela precisa conter elementos que tragam identificação para uma pessoa, o seu nome completo, o nome dos seus pais, dos seus avós, a data, horário, local do nascimento, o dia em que foi feito o registro. Então, esse é um documento inaugural da nossa vidinha nesse mundão. E é uma parte física que traz uma pecinha para o quebra-cabeça que monta a nossa identidade. Porque nós podemos perceber como é difícil se entender quando um desses elementos da certidão de nascimento falta, tipo quem não tem o nome do pai. E essa é uma realidade que assola milhões de brasileiros que lidam com o abandono paterno. Mas hoje o meu questionamento vai muito além. O meu questionamento é entender o que é que constrói a nossa identidade além desses dados objetivos. Existem muitos elementos importantes que formam a nossa identidade, como a nossa família, o lugar que crescemos, as relações que estabelecemos, tanto de amizade quanto de afeto, a nossa religiosidade e até mesmo a decisão de não viver uma religião. E eu me recordo que, dentro desse aspecto de construção de identidade, eu participei de uma formação com um padre e ele disse uma frase que permanece me perseguindo desde que eu fiz aquele encontro com ele. E ele disse que naquele final de semana, naquele encontro, nós rasgaríamos as imagens que temos de Deus. E essa frase tem um significado tão profundo, e para mim, ela significou olhar para a minha fé de um jeito diferente. Porque eu entendo que a minha fé está no meu olhar. E que por conta disso, ela está presente em absolutamente tudo que eu enxergo no mundo. E então rasgar as imagens que eu tenho de Deus também significa rasgar as concepções que eu tenho do mundo que eu faço parte. E desde aquela formação, eu sigo rasgando essas imagens que eu tenho de Deus, sobretudo de um Deus que não significa amor, acolhimento, misericórdia, um Deus que representa somente uma parcela da população. Certamente, esse não é o Deus que eu acredito, e eu rasgo todas as imagens que não se pareçam com ele.
E por mais que pareça distante do aspecto espiritual, existe um artista que me ajuda nesse processo de rasgar essas imagens. E esse artista é o Emicida, um dos meus cantores preferidos que eu sou muito, muito fã. O Emicida fez um show muito emblemático no Teatro Municipal de São Paulo em 2019, que acabou levando o rap, inclusive, a um novo patamar. Na ocasião daquele show, o Emicida disse que um dia fez uma viagem para Angola e lá ele visitou o Museu da Escravidão. E durante aquela visita, ele encontrou uma pia que tinha uma mensagem na parede que dizia algo mais ou menos assim: Foi nessa pia que os negros foram batizados e, através de uma ideia distorcida do cristianismo, eles foram levados a acreditar que não tinham alma. E o Emicida finaliza sua narrativa dizendo que desde então a sua missão enquanto artista é que cada vez que ele pegar uma caneta ou um microfone nas mãos, é de devolver alma para cada um dos seus irmãos e irmãs que um dia sentiram que não tiveram uma. Por óbvio, o alcance do meu podcast é infinitamente inferior ao alcance que o Emicida tem. Mas de algum modo, essa fala que ele fez reflete muito no meu objetivo e missão com o Apressa-te, sobretudo com o episódio de hoje, que é de devolver, ainda que de forma mínima, ou pelo menos trazer um pequeno olhar para a formação da identidade de pessoas que, por vezes, tiveram a sua identidade roubada por outras pessoas que têm o mesmo tom de pele que o meu. E se você, assim como eu, é uma pessoa branca, talvez compartilhe do sentimento de viver, assim como eu, em um mundo que é minimamente confortável para nós. Você já morou em uma casa que construiu, ou até mesmo em uma casa alugada, mas que foi você ou seus familiares que escolheram morar ali? Sempre que nós pensamos na casa que nós moramos na infância, ou quando lembramos da casa que nós moramos atualmente, pensamos nesse espaço como um lugar de conforto, porque fomos nós que decidimos como aquele espaço iria funcionar, o que teria lá dentro, quais seriam as suas regras. E por isso, essa casa é acolhedora e também representa segurança, porque ela parte de um pressuposto de que eu tomei as decisões para que aquele ambiente representasse tudo isso para mim. Acontece que o mundo que nós vivemos foi criado, planejado e executado por uma parte apenas da população. E se nós enxergarmos o mundo como uma casa, até mesmo a história que é escrita e contada é feita por quem detém as chaves da casa que nós entendemos que é o mundo. Isso significa que o mundo é um lugar confortável apenas para uma parcela da população, enquanto o restante vive como se tivesse o tempo todo com medo de ser despejado. E esse sentimento, inclusive, é perfeitamente descrito pela escritora Carolina Maria de Jesus, uma brasileira que escreveu um dos livros mais bonitos que eu já li, que é O Quarto de Despejo, que eu recomendo fortemente que vocês leiam para entender qual que é o significado de se sentir despejado. Hoje, o meu convite para cada um de vocês é convidá-los a rasgar as imagens comigo e quem sabe assim compreendermos melhor a nossa identidade, a identidade do outro que não se parece comigo, e o céu e o abismo que a vida de cada um de nós alcança. Há poucas semanas eu participava de uma missa e durante o ofertório eu vi uma cena que me deixou muito emocionada. Um casal de imigrantes, de pessoas negras, levaram até o altar o pão e o vinho e entregaram nas mãos do padre. E esse poderia ser apenas mais um simples ofertório, mas eu vi naquela cena algo muito, muito maior. Eu não pude deixar de notar, primeiro, a alegria daquele jovem casal de participar desse momento tão importante da celebração. Assim também como eu não pude deixar de olhar para os lados e perceber que eles eram a minoria. Nos nossos altares, nós temos pouquíssima diversidade de cor. Assim como nos bancos das igrejas, nós também temos pouca diversidade. Então eu vi ali naquele casal, muito mais do que o simples levar um pão e o vinho, eu também vi a oferta das suas vidas, o que foi muito simbólico para esse momento de ofertório. E diante dessa cena, mais uma imagem é rasgada. E eu poderia
ter entendido sozinha sobre a importância de olhar para os lugares que eu faço parte e pensar na necessidade de inclusão das pessoas negras. Mas eu precisei que uma mulher me ensinasse isso. E essa mulher se chama Heloísa Nascimento. Ela é uma mulher preta, arquiteta e sócia de uma mulher que eu amo muito, 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 que é minha amiga e minha comadre. O nome dela é Nathalie Lima. E juntas, a Elo e a Nath construíram um novo jeito de fazer arquitetura, que eu quero convidar todos vocês a conhecerem. As duas criaram o Quintal de Duas, um escritório de arquitetura que rompe com o tradicionalismo e, tal qual o sobrenome da Elo, faz o nascimento de um novo modelo de pensar as nossas casas, com uma arquitetura acessível, acolhedora, afetiva e plural. E foi a junção dessas duas mulheres potentes que fez nascer um novo jeito de encarar esse mundo, tirando a frieza do concreto dos imóveis e trazendo o calor do afeto para cada um dos seus projetos. E em um certo dia, eu participei de uma reunião com a Elo em que todo mundo estava pensando na solução para um problema. E eis que a Elo pede a fala e faz um pedido muito encarecido, de que todos nós pudéssemos prestar mais atenção naquilo que nem deveria ser lembrado, que é olhar para as pessoas negras e incluí-las em todos os espaços. A fala que ela fez foi bem curta, mas teve um impacto tão grande em mim que desde então, por onde eu circulo, eu sempre presto atenção na presença das pessoas pretas naquele lugar. E a minha história com o reconhecimento de pessoas negras ocupando espaços é bem emblemática. O espaço que eu pertenci, que mais tinha presença de pessoas pretas, foi no meu ensino fundamental. Eu vim de um bairro periférico da minha cidade e eu sempre estudei nas escolas da região em que eu morava. Logo, eu tinha muitos colegas de pele retinta. Só que conforme eu fui mudando o espaço em que eu estudava, eu percebia que o tom de pele clareava. No meu ensino médio, eu acabei indo para um colégio de uma região mais central, e lá eu convivi com poucos alunos negros. Quando eu acessei o ensino superior, essa realidade foi ainda mais drástica. Eu nunca encontrei pelos corredores da universidade os meus colegas de ensino fundamental. E das histórias deles que eu acompanhei, a grande maioria sequer chegou no ensino superior. Embora o percentual da minha cidade com relação à população negra seja uma parcela pequena, nós precisamos lembrar que os censos mostram resultados que dependem principalmente da percepção que as pessoas têm de si mesmas para declarar sua cor. Eu conheço pessoas negras na minha cidade que não conseguem se reconhecer como tal porque suas peles não são tão retintas. Então, elas não conseguem se entender enquanto uma pessoa preta. Ou seja, quando nós discutimos a identidade de uma pessoa negra, nós precisamos primeiro ter um olhar de afeto e acolhimento para um processo de aceitação. E não vem me dizer que basta que para essas pessoas o reconhecimento é suficiente, porque é muito doloroso conviver num ambiente em que os seus traços, que definem a cor e a raça que você faz parte, compreendem características que não são bem aceitas. Não faz muito tempo que eu estava com uma pessoa que eu gosto muito e que eu considero ela bastante esclarecida, mas que eu percebi que ela precisa abrir os olhos para muitos aspectos dessa questão. Essa pessoa e eu, nós vimos uma mulher negra que estava com o cabelo na sua máxima potência, bem cacheado. Mas quando ela viu essa mulher negra, ela fez um comentário dizendo assim: "Ai, mas eu acho que não precisava de tudo aquilo, ela não precisava deixar o cabelo dela assim tão evidente". E eu não soube muito o que falar naquela hora, mas depois eu fiquei pensando sobre o meu próprio cabelo. Ora, se eu branca, que tenho o cabelo liso, aliso ainda mais o meu cabelo, eu não chamo a atenção de ninguém e ninguém se incomoda com a decisão que eu tomei, de deixar aquele traço que é natural, que já faz parte de mim, ainda mais acentuado. Então você percebe aí a dificuldade de transpor uma barreira social para construir um simples traço da sua identidade? São coisas muito distintas que formam a identidade de cada um de nós.
e as dificuldades que cada um de nós tem para superar as barreiras de ser simplesmente quem você é no mundo. E tem também uma história do meu ensino fundamental que eu nunca esqueci. Eu tive uma amiga de escola, que era uma menina negra, que não conseguia se sentir bem com o cabelo dela. Então ela nunca deixava ele solto. Ela sempre usava vários rabicós para prender ele o máximo que ela podia e também sempre se certificava de colocar presilhas no cabelo, para esconder tudo que ela podia dos seus cachos, porque eles não eram bem aceitos nem por ela, nem pelo espaço que naquela escola nós fazíamos parte. E teve um dia que ela conseguiu um dinheiro e decidiu fazer o que a maioria das mulheres negras já fez um dia, que é alisar o cabelo. E logo depois que ela saiu do salão, ela passou na minha casa para mostrar como que ela estava feliz com aquele novo cabelo que era liso, assim como o meu. E na ocasião ela me disse palavras que eu nunca esqueci. E ela me disse que enquanto descia a rua, porque aonde ela foi no salão, até chegar na minha casa, ela precisou descer uma espécie de ladeira. E ela disse que passando por aquela rua, ela experimentou uma sensação que ela nunca teve. Ela me disse que enquanto descia a rua, sentia o cabelo dela balançando com o vento. Naquela época, eu não tinha capacidade intelectual, psicológica para entender a magnitude dessa cena que nós vivemos. Eu apenas tinha ficado feliz porque era a conquista de uma amiga. Mas nós mulheres somos frequentemente vistas como corpos em um alvo de normas e decisões que são impostas pela sociedade. No caso das mulheres negras, isso se estende de uma maneira muito mais agressiva, principalmente sobre os seus cabelos. A diferença está na imposição e na aceitação. Trançar cabelos, assumir os cachos ou qualquer outra forma natural de um cabelo negro sempre foi um ato de resistência, porque desafia padrões que historicamente tentam apagar. Já o alisamento de um cabelo liso, ou até mesmo de um cabelo crespo, não carrega essa carga, porque é um ato que segue aquilo que já é estabelecido como aceitável. Então, quando uma mulher negra decide assumir o seu cabelo de forma natural, muito além da estética, esse é um ato de afirmação, de resistência e autonomia sobre a sua própria identidade. Então foi somente o futuro que me reservou um novo entendimento sobre aquela cena que eu tinha vivido com essa amiga. E mais uma vez, uma imagem foi rasgada. O poema Esmalha foi escrito pelo brasileiro Alfonso Guimarães e publicado em 1910. O Emicida sabiamente resgatou esse poema e o colocou em uma canção homônima ao nome desse poema. No poema, Esmalha vive um delírio. Olhando lá do alto, na torre que ela se encontrava, ela vê duas luas, uma no céu e outra no mar. O poema desenvolve um retrato psicológico do que a gente pode entender como uma profunda tristeza, que vai revelando medos, sofrimentos e ansiedades de uma mulher que está diante de um grande vazio. Esse poema, de alguma maneira, retrata a complexidade da alma humana, que é dividida entre o anseio de transcender e tocar o céu, e no contraponto com a realidade de tocar o que é inalcançável. Esmalha e em seu desejo ou seu delírio salta da torre. Só que a sua atitude tem uma consequência, que é a divisão do seu corpo e da sua alma, que se dividem entre o céu e o abismo do mar. Sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. Nessa mesma música, o Emicida evoca uma figura da mitologia grega que faz memória à história de Ícaro. E a história começa com Dédalo, pai de Ícaro, um renomado arquiteto de Atenas, que tinha um sobrinho que trabalhava como seu discípulo e aprendiz e era considerado um rapaz muito talentoso.
E esse sobrinho, de tamanho talento que ele tinha, passou a chamar muita atenção da população. Então, consumido pela inveja da inteligência daquele jovem, Dédalo acaba cometendo um crime de assassinar o próprio sobrinho. Em razão desse ato, Dédalo e seu filho Ícaro foram forçados a deixar Atenas. E eles acabaram se refugiando na ilha de Creta, onde passaram a viver sob o domínio de rei Minos. Em Creta, Dédalo acabou se tornando responsável pela construção do imponente labirinto que abrigou o temível Minotauro. No entanto, Dédalo acabou traindo a confiança de Minos e, por conta disso, foi aprisionado junto com seu filho Ícaro dentro do próprio labirinto que ele construiu. Desesperado para escapar daquele labirinto tão difícil de fugir, Dédalo acabou tendo uma ideia de criar um par de asas utilizando cera para ele e para o seu filho, na esperança que os dois pudessem voar rumo à liberdade. E essas asas foram meticulosamente construídas por ele usando cera e penas de ave. Só que antes deles alçarem voo, o Dédalo advertiu seu filho de que ele não deveria voar muito baixo, porque a umidade do mar poderia pesar as penas da sua asa e fazer com que ele caísse, assim como ele também não deveria voar muito alto, muito perto do sol, porque isso poderia fazer com que a cera derretesse. Acontece que Ícaro, quando conseguiu voar, ficou muito encantado com a sensação de liberdade, o que acabou fazendo com que ele desobedecesse a orientação do seu pai. E assim ele se afastou cada vez mais, subindo em direção ao sol. Foi então que as asas de Ícaro começaram a derreter devido ao calor intenso. E assim, tragicamente, Ícaro perdeu o controle e caiu no abismo, dentro do mar. Em um trecho da música, o Emicida diz: "Olhei no espelho e Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol." Essa imagem de olhar no espelho e ver Ícaro eu considero tão poderosa, e nós podemos enxergar essa cena em dois aspectos. O primeiro deles é de uma punição em decorrência da desobediência de que Ícaro teve de voar perto do sol quando seu pai o advertiu que ele não deveria fazer isso. E o segundo aspecto, que eu imagino que é o cerne dessa música, é olhar no espelho e reconhecer alguém que ousou sonhar, mas que foi punido por sua própria liberdade. Se em algum momento você se olha no espelho e também vê esse Ícaro, talvez seja porque você também carrega esse desejo de voar, de ser mais, de romper limites. Mas e o que significa essa troca de olhares? É um aviso, um chamado, uma lembrança de que o mundo nem sempre aceita com que a gente possa tocar o céu? A construção das nossas identidades passa pelo desafio de encarar o céu enquanto liberdade e o abismo que nós encontramos no mar, com o seu perigo, de alcançar quem nós somos. Como Ícaro, há um risco da queda no abismo, especialmente quando existem limites sociais que acabam tolhindo a nossa liberdade de ser em plenitude quem nós realmente somos. Eu relaciono essa mitologia à metáfora de que todos nós recebemos também asas, alguns de cera, assim como Ícaro, e logo então se tratam de asas frágeis. Outros recebem asas de um material muito mais resistente, que possibilita voar tanto próximo ao mar quanto próximo do sol, sem precisar temer a queda e cair no abismo. Acontece que ser negro ou pertencer a outros grupos que são socialmente inferiorizados é viver entre esses dois polos, temendo a queda do abismo e a queimadura do sol. Há um céu de possibilidades para o desenvolvimento da nossa identidade, ao passo que também existe um abismo desse meio social que limita o nosso voo. Assim como para Ícaro, a ascensão de subir próximo ao sol pode ser uma conquista, mas também uma triste sentença. Assim como Ismalha, também existe a vontade de tocar o que é inatingível. Entretanto, também existe o risco de se perder entre as forças que nos puxam para baixo e nos roubam a chance de viver em plenitude. A construção da identidade negra, nesse contexto, é uma constante luta contra o mar que afoga e contra o sol que queima. E o verdadeiro desafio é como aprender a voar sem cair,
sonhar sem enlouquecer, ser quem é sem sentir medo de viver a sua identidade em plenitude. Foram muitos os povos africanos escravizados dentro do Brasil. Dentre eles incluíram os bantus, os nagôs, os iegês, os malês, os mandingas, os fulas, os nupés. Mas quando esses povos chegaram no Brasil, foram todos arrebanhados para um único povo, que foram chamados escravos. E o modelo escravista, ele incentivou um apagamento da história e da identidade desses africanos que chegavam aos milhares no Brasil. E esse apagamento forçado é uma das principais razões de que era obrigatório fazer a mudança do nome desses escravos quando eles passavam pelo batismo cristão. Acontece que, embora forçados a apagar suas histórias, eles também eram incentivados a sempre relembrar do conhecimento de trabalho que eles traziam das suas terras. Foram os escravos africanos que ensinaram as técnicas, por exemplo, do garimpo de ouro e que contribuíram para o desenvolvimento das minas que foram espalhadas por todo o Brasil. E eu tive a possibilidade de conhecer uma dessas minas quando eu visitei Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Se hoje Ouro Preto é um patrimônio cultural da humanidade, isso só acontece por conta do trabalho forçado dos mineradores africanos que foram escravizados. Foram as suas mãos que ergueram os casarões e as igrejas que hoje são referenciadas em todo o mundo. Visitando Ouro Preto, inclusive, eu tive a possibilidade de conhecer um pouco mais a origem de algumas expressões que nós falamos até hoje. Por exemplo, a expressão bucho cheio. Hoje nós entendemos ela como estar bem alimentado, tá com a barriga cheia. Só que na época das minas de ouro, os escravos tinham a obrigação de preencher com ouro buracos que ficavam na parede e que eram conhecidos como bucho. E eles só ganhavam o direito de encher suas tigelas de comida, ou seja, se alimentar, quando esses buchos ficavam cheios. Uma outra expressão que também nós falamos muito atualmente, que tem um contexto totalmente diferente do que aquela época dos escravos que viviam nas minas, é lavar a égua. Hoje nós entendemos lavar a égua como se dar bem, conseguir alguma vantagem. Na época das minas, isso acontecia porque os escravos escondiam ouro ou até mesmo pó nos pelos das éguas. E quando eles chegavam num local mais seguro, eles lavavam elas e tentavam retirar o ouro que foi escondido para que eles pudessem de alguma maneira usar aquilo para conseguir a sua alforria ou ao menos para melhorar o mínimo que fosse a sua vida. Mas as minas, assim como todo e qualquer trabalho escravo feito dentro do Brasil, foram extremamente desumanos. E a principal causa da morte de escravos dentro das minas eram doenças respiratórias ou até mesmo enchentes que aconteciam e que matavam todos que estavam ali. E uma coisa importante, inclusive, de se ressaltar é a maldade que existia nessas minas. A principal mão de obra nas minas era formada por homens de estatura baixa e por crianças, porque as minas eram espaços pequenos. Então, quanto menor era o escravo, melhor facilitava o desempenho do seu trabalho. Isso tudo é muito revoltante, porque existe um apagamento de toda essa história. Ainda que o modelo de escravatura não seja o modelo atual do nosso sistema, os anos de história, até mesmo o nosso amadurecimento, não são capazes de romper com as histórias que outras pessoas contavam e que deturpam totalmente a verdadeira narrativa da escravidão dentro do Brasil. Foi o conhecimento desses escravos que permitiu a construção do Brasil e muitos de seus ciclos econômicos. E isso foi tão significativo até mesmo para a economia nacional, que fez com que o Brasil fosse o último país da América a abolir a escravidão em 1888. Conhecer a contribuição dos escravos para o nosso país, assim como compreender o absurdo que era o sistema escravista, é uma forma de resgatar a nossa identidade enquanto país e, a partir disso, ter a possibilidade de construir a nossa própria identidade, reconhecendo que, muito além daqueles dados da nossa certidão de nascimento, nós temos dados que são apagados por pessoas que convenientemente fazem isso com a nossa história. Trazer luz para essa história do nosso país
é mais uma vez rasgar imagens. Eu não quero que viver bem, o propósito que serve esse podcast, seja uma exclusividade da minha vida e dos que se parecem comigo, principalmente dos que têm o mesmo tom de pele que o meu. Todas as vezes que eu decidir ligar o meu gravador, o meu objetivo é que a pressa de viver bem alcance quem anda em passos lentos, com fratura exposta e com o fardo pesado. Eu desejo que alcance aqueles que margeiam um abismo e não acreditam que o céu também é seu lugar. Eu desejo que reconhecer Ícaro no espelho seja a reafirmação de uma identidade corajosa. Que o salto de esmalha não seja uma renúncia à própria essência, mas que seja um voo que resgata a dignidade e a liberdade que tentam nos tirar. Eu quero rasgar todas as imagens de Deus que afastam uma parcela da população do que é divino. Quero asas apressadas para todos, para que a gente não fuja, mas que se eleve ao infinito do céu. Que o barulho que verte do abismo não vai nos amedrontar enquanto, em pleno voo, nós construímos a nós mesmos, porque as nossas vozes vão ressoar a liberdade. Reconhecer Ícaro no espelho não é um presságio de queda, mas é um chamado à coragem. Ele nos encara no espelho para lembrar que desejar o voo não é apenas um mero capricho, mas uma necessidade para quem deseja construir sua identidade sem conter as suas asas. Não existe erro em desejar o céu. O desejo pelas coisas que vêm do alto, alcançar o topo do mundo, é parte da nossa essência humana, portanto, de todos os seres humanos. Da mesma forma, não existe culpa em ter asas que não foram feitas para resistir, porque quem nos entregou essas asas não alça voos do nosso lado. E se com asas resistentes, Ícaro não caísse? Talvez assim, ao invés de despencar, Ícaro tivesse mostrado para nós um novo jeito de voar, que lhe permitisse liberdade para construir uma nova história, desenvolvendo a sua identidade em toda a sua essência, podendo desfrutar da imensidão do céu sem temer a queda e o abismo. O meu desejo é que, se alguns de nós ganharam asas mais frágeis, que todos os outros sejam o vento que sustenta o voo, para que o abismo não seja o destino de ninguém.